ah, a falta do pai pode ser física e pode ser negligenciada, pode ser uma falta emocional, né? Isso. Não estar presente ali. O que vocês acham da gente iniciar no Ocidente? Nós vivemos uma cultura judaico-cristã, né? Qual é a figura do pai nessa cultura, nessa realidade? Qual é a figura do pai? Para que o pai serve? Tem a paternidade, ela tem a sua influência, né? Então, acontece que a pessoa modela os comportamentos, né? A criança modela os comportamentos do pai. Existe a diferença ali entre o pai e a mãe. Então, Isso é importante, tá? O que o Wagner está começando a dizer, essa distinção entre pai e mãe e o papel de cada um é de suma importância. Porque eles modelam, uma das coisas é modelar o comportamento. Eles estão observando como é um comportamento, como é uma figura masculina, como essa figura masculina se comporta no lar, como essa figura masculina se comporta na sociedade. Ela modela, a criança ela modela, ela compreende isso daí como funciona. Por isso que muitos filhos acompanham, às vezes, a profissão do pai, né? Meu pai é advogado, eu quero ser advogado. Meu pai é médico, eu quero ser médico. Por quê? Porque quer seguir o exemplo. Então, o pai tem que, né, em tese, ser um exemplo bom. Se ser um exemplo ruim também. Pode falar, completar, Mari. Não, era isso. Porque se ele ser um exemplo ruim, se ele em casa gritar com a sua mãe, né, com a sua esposa, que é a mãe da criança, o filho vai crescer como? Exato. E achando normal. Ele acha normal. E é isso que é a modelagem que ele faz. Sim. Né? A criança ele vai olhar para aquela figura que representa uma autoridade e ele vai modelar esse comportamento, seja ele bom ou ruim. Sim. Então, se por exemplo, a criança tem um pai que é agressivo, que grita, que bate, não só na criança, mas na mãe, enfim, a grande tendência é que ele se torne um agressor no futuro, mesmo que ele tenha percebido que isso é ruim e que fazia mal e que era ruim na vida dele. Ele tem grande tendência de se tornar também um agressor. Como tem casos, como acontece o oposto também. Né? O filho vê repudia como o pai, né, maltrata sua mãe ou maltrata, né, eles mesmos. E não, quando eu crescer, quando eu vou fazer o contrário, porque minha mãe sofria e eu não quero ser. Mas esses são poucos casos. Infelizmente. Infelizmente a grande minoria. Porque eles veem aquilo como uma coisa absurda. E daí eles lutam veementemente contra aquele negócio lá. Sim. Então é algo bem radical ali. Não, até essas pessoas que tu está falando, quando eles olham desse jeito, eles não toleram a agressão, a agressividade e, se possível, eles lutam contra isso daí. Por exemplo, se eles vê alguém agredindo uma criança, uma situação assim, eles enfrentam. Por quê? Porque aquilo é muito dolorido para eles, é muito forte. Eles revivem aquele trauma lá, só que eles repudiam tanto que eles enfrentam se precisar. Vamos abordar uma faceta aí psicológica dessa figura de pai.